Amigas e amigos, bom dia. Alegria e agradecimento são os sentimentos marcantes dos encontros de psicanálise com crianças e adolescentes e a neurose infantil no adulto. E é com estes sentimentos que iniciamos o nosso encontro. Escolhemos encontro porque queríamos conversar e por isso batizamos de mesa de conversa. E assim vamos. Gostamos de conversar sobre a vida, a psicanálise e também contar histórias. Compartilhar ideias, experiências, equívocos, afetos e, sobretudo, o não saber. Alegria é estarmos juntos para escutarmos uns aos outros, na busca do olhar de apoio para sustentarmos nosso ofício. Também faz parte da alegria o almoço que a comissão organizadora prepara com carinho para todos. Peço desculpas hoje por não citar o nome de todas as organizadoras, mas estou certa que já somos conhecidas por cada um de vocês. Faço isto porque temos muita conversa pela frente, mas nós combinamos tudo isso, estamos todas de acordo. Hoje, quem puxa a conversa são os amigos João Batista Lembe Ferreira e Paulo Sérgio Lima Silva, com a coordenação de Cláudia Pereira. João Batista, Paulo Sérgio e Cláudia Pereira são psicanalistas. A vocês, nosso imenso agradecimento. Logo após, a Larissa Leão de Castro contará com algumas palavras sobre seu livro Hélio Pellegrino por uma psicanálise política. Larissa também faz parte do grupo das fadas e do grupo que organiza esse encontro. E mais ainda, nossos amigos psicanalistas, membros efetivos, membros associados em formação e participantes do círculo apresentarão seus trabalhos para que possamos dar continuidade à nossa conversa. Essa parte tão importante e querida destes encontros foi interrompida com a pandemia. Voltamos agora. A Larissa, aos apresentadores dos textos e aos coordenadores das mesas, nosso imenso agradecimento. Quem falará sobre a apresentação dos textos é Maria Beatriz Fernandes, da comissão organizadora. Pensamos manter vivo em nós o brincar da criança. Hoje, nosso brincar são as ideias, as experiências. Cada um de nós traz seu brinquedo para brincarmos juntos. Essa é a nossa proposta. E lá se vão 21 anos. Bom, eu fico um pouco aflita quando falo no tempo, mas, enfim, é assim. Brincar e comemorar. Todos ficam? Ai, que bom, não sou só eu. Brincar e comemorar. Lembrando o inesquecível Edson Lanes, que tanto gostava da origem das palavras, comemorare, vem do latim, recordar, recordar junto com o outro. Que este encontro, o do presente, os do passado e os do futuro, permaneçam em nossas memórias, para que possamos recordá-los e contar suas histórias. Pedindo emprestado ao João Batista sua bela frase, aos que hidratam a alma com a esperança, a comissão organizadora agradece aos presentes e também aos que estão online, relembrando que estes encontros são feitos por todos nós, para todos nós. Por isto é e será sempre um bom encontro. Sonhos, acredite neles. Muito obrigada. Agora... Bom dia a todos, vamos lá. Eu estou aqui representando o grupo que organiza esse encontro, que é o grupo do Seminário Teórico Clínico de Psicanálise com crianças e adolescentes e a neurose infantil no adulto. Desde o início, há 26 anos, esse grupo tem sido um lugar de estudo, de grandes aprendizados e de compartilhamento de experiências clínicas. Um espaço em que lidamos com o inusitado, o estranho, as angústias, não só dos nossos pacientes, mas também de nós, analistas. Mas o melhor é que tudo é feito com muito afeto. Sim, afeto é a marca desse grupo. Circula entre nós acolhimento, incentivos, apoio, compreensão e torcida. É esse afeto que nos impulsiona a trabalharmos e refletirmos sobre uma prática que comporta tantos desafios. E assim, unidos nessa caminhada, organizamos o encontro de hoje, com o tema Marcas e Transformações de um Encontro. Que nesse momento tão marcante de transformações que o Círculo vem vivenciando, através de projetos elaborados por suas comissões, torcemos para que esse encontro possa também agregar suas marcas
enriquecer essas transformações. Bom, a gente começa com a mesa de conversa e é com muita honra que recebemos João Batista Lembre Ferreira, que irá falar sobre o encontro e suas metamorfoses, e Paulo Sérgio Lima e Silva, com o trabalho Uma Rima para Narciso. A coordenação é de Cláudia Pereira. Em seguida, teremos o lançamento do livro Hélio Pellegrino, por uma psicanálise política, da nossa querida amiga e participante do grupo, Larissa Leão de Castro. E ainda pela manhã, a gente dá início à apresentação dos trabalhos, com a primeira mesa coordenada por Andréia Curti, com os seguintes trabalhos: João e Marias, Como Lidar com Luto Infantil na Clínica, de Ana Cláudia Abrantes; Clivagem em Sandro Ferenczi e Joyce McDougall, Medidas de Criança para Enfrentar o Mundo Adulto, de Leonardo Costa Oliveira; Notas de um Cativeiro, Montando uma Nova Maternagem para uma Nova Filha, de Carla Meneghini Freire. Depois, temos a segunda mesa, coordenada por Denise Resnick, e temos os seguintes trabalhos: Habitar o Outro no Oco de Si, Possibilidade de Ser uma Adolescente, de Ana Paula Carneiro; Uma Creche Barulhenta, de Lia Sherman; Olha, Você Não Está Sozinho, A Circulação da Dádiva e a Saúde Mental de Profissionais de Saúde durante a Pandemia de Covid-19, de Maria de Fátima Junqueira Marinho. E, por fim, a terceira mesa, coordenada por Luiz Carlos Marinho, com os seguintes trabalhos: A Inveja Está Entre Nós, de Adriana Borba; Annelise, 16 anos, e Mãe, Isso Não Me Pertence, de Giovana Moura; e Adolescência Brasileira frente às Perspectivas Educativas, Retratos do Desamparo e do Desalento em um Pré-Vestibular Comunitário, de Maria Manuela Ramos. Todas essas mesas serão de trabalhos clínicos e, por essa razão, não serão apresentadas no modo online. Agradecemos a todos que nos acompanharão até o término da mesa de conversa e lançamento do livro de Larissa Leão de Castro. Vamos dar início, então, à mesa de conversa. Cláudia, com você. Bom dia a todos que estão aqui e os que estão em casa, online. Então, a gente vai começar esse evento com uma mesa de conversa, iniciando com a fala do João Batista Ferreira. Bom, os psicanalistas aqui dispensam, né, a apresentação, mas com a fala Encontros e Suas Metamorfoses, e depois passando a palavra para o Paulo Sérgio Lima Silva, que vai apresentar Uma Rima para Narciso. Então, João, a palavra é sua. Então, bom dia para todos nós. Para mim é muita honra, e faço até essa observação com muita emoção, que eu sou da primeira turma do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Honra essa da qual não abro mão. Somos 4, Graça Saragossi, Jochen Kemper, Sueli Dueck e eu. Aqui começamos essa história bonita do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Eu estive aqui com o Paulo Sérgio, numa mesa muito bonita, em que Sérgio empalideceu o sol, falando do vagalume. Uma bela fala. Então, Paulo Sérgio, muita honra estar aqui, abrindo a sua fala. Estarei breve para que você nos encante com seu discurso. Eu gostaria de explicar um pouco o porquê desse título, que originalmente eu defini, é a mesma coisa, como Metamorfoses do Encontro. Todo encontro, todo toque, né, todo movimento, ele é um pathos, ele marca. Daí as impressões digitais, em tudo que você toca, você deixa a sua marca. Eu posso tocar com a mão, posso tocar com os olhos, posso tocar com a voz, posso tocar com a alma. E tudo isso marca. Eu gostaria de dar um pequeno apanhado sobre o que me ocorreu para trazer para esse encontro a respeito desse fenômeno, dessa epifania que é o encontro. Mas, explicando essas duas palavras, metáfora e metamorfose,
Vamos aos verbos gregos de metaforem, grego moderno metaforim, e de metamorfose, que vem de metaforem. Então, a metáfora transporta um objeto de um lado para outro. Quando eu faço uma mudança da minha casa para outra casa, eu faço uma metáfora. Eu pego os meus objetos e vou colocá-los em outro lugar. Quando eu falo de metamorfose, eu falo de alguma coisa que eu toco, no qual, coisa essa na qual eu toco e a modifico no pathos, no movimento de deixar a minha impressão, que pode ser boa e pode ser ruim. O certo é que a marca fica. Então, estar aqui nesse encontro, eu acho que me sinto na obrigação de homenagear Ângela Rabelo. Ângela Rabelo era uma menina tímida, triste, foi minha aluna na Universidade de Santa Úrsula, e que se aproximou de mim por dois motivos: pelo viés da religião e pelo viés da psicologia. E a nossa aproximação foi um pouco metamorfoseada pelo que ela trazia de aflições e angústias e pelo que eu pude oferecer de escuta para ela. E foi tão estreita que frequentávamos nossas casas. Ela a minha, eu a dela. E quando pensou em formação, eu disse: Ângela, para o círculo, eu estou lá, vamos lá, a gente se encontra por lá. E ela criou, então, os primórdios da vida psíquica. Pelo que Alba me explicou, logo após, alguns anos depois, dos encontros que a Alba criou e que hoje estão celebrando 21 anos. E a metamorfose continuou, porque foi uma honra ela convidar-me aqui durante, acho que uns 5 ou 6 anos consecutivos para falar nos encontros primórdios da vida psíquica, a um ponto de eu, em algum momento, ter dito para ela: "Ô, Ângela, pelo amor de Deus, a fonte secou. Eu não sei mais o que dizer, o que mais trazer. Convide outras pessoas, convide outros palestrantes que discutam aqui os primórdios da vida psíquica." Um dos motivos é que na Universidade de Santa Úrsula eu tinha cadeira de desenvolvimento infantil. Então, foi um pouco por aí que ela me pegou e foi com muita honra. E a metamorfose foi tão interessante que ela cresceu. Ângela, da menina triste, tornou-se uma mulher alegre, divertida, muito circunspecta, né? Muito reservada, mas uma pessoa de grande abertura. Então, gostaria de testemunhar aqui o meu apreço, a minha gratidão, a minha lembrança, a minha evocação a Ângela Rabelo. Uma das grandes flores, um grande girassol do círculo, que está conosco, né? Essas metamorfoses são assim também, elas não param nunca. Bom, nós estamos celebrando 2 centenários. Né? O centenário de El Pellegrino, do nascimento de El Pellegrino, e estamos celebrando o centenário da morte de Kafka. Exatamente 100 anos de El Pellegrino, nascimento, 100 anos de Kafka, o passamento, a morte de Kafka. Morreu aos 40 anos e escreveu Metamorfose com 21 anos. Era franzino, era frágil, melancólico, triste. Tem 2 grandes obras, que é o Processo e a Metamorfose. E então gostaria de fazer uma aproximação entre Kafka e Freud. No seguinte sentido: se Freud traz toda uma visão nova para o ser humano, tirando-nos daquela racionalidade quase que monolítica, apresentando-nos o inconsciente como uma grande abertura para as transformações, que o inconsciente nos transforma, creio que Kafka, na sua metáfora da metamorfose, ele traz uma imagem muito bonita daquilo que, de um casulo, pode se desdobrar ou numa borboleta ou numa barata. Então, o casulo é essa ulteragem dentro da qual nos colocamos. E o encontro é essa possibilidade de essa lagarta do casulo ou ficar ali, então seria Narciso,
Paulo Sérgio vai nos falar sobre a rima de Narciso, a rima para Narciso. E nós temos a borboleta, que pode sair com a sua beleza, o seu colorido, a sua policromia, batendo suas asas e nos mostrando que podemos pular de flor em flor. Porém, essa lagarta, ela pode se transformar em barata. Então, um pequeno apanhado sobre Franz Kafka. Em Cartas a Meu Pai, ele diz o seguinte, que tinha ele lá os seus 5 anos, em Praga, nevava, era um inverno rigoroso, ele à noite pediu ao pai que lhe trouxesse água. Pai, me traga água. E o pai, um homem menzarrão, um homem forte, um corpanzil extraordinário, um homem que mais parecia um Rasputin da vida, ele grita do quarto, calha a boca, durma, eu preciso dormir, eu trabalho, seu vagabundo, fica quieto aí, fique quieto e me deixe dormir. Ele pede, pai, me traga água. O pai se levantou, em camisola, o Kafka na camisolinha, ele pega esse menino e coloca na sacada da casa enquanto nevava e fecha a porta. E depois ele tira o menino, já quase congelado, deixa na cama, e Kafka escreve em Cartas a Meu Pai, pai, você não entendeu, eu não queria água, eu queria que você me tocasse. Então, a partir desses dois polos, né, em que tanto do casulo eu posso sair com borboleta, eu tenho no par antitético, eu posso sair como barata. O Kafka, o livro é escrito em 3 capítulos. Esse livro dele, A Metamorfose, é escrito apenas em 3 capítulos. Onde no primeiro, ele, logo na 3ª página, ele diz que o Gregor Samsa, que é o protagonista, tinha renunciado plenamente ao seu desejo. O Gregor não queria desejar. Então é interessante, no casulo, a lagarta optar por não ter desejo. Então esse destino fica um tanto ou quanto vago, deixado à sorte. Ele então um dia acorda barata. Ele não se apavora por ser barata. Isso é interessante no desenvolvimento da tese, que eu acho que é um estudo que ele faz, né, da metamorfose nesse livro. E o Gregor, então, enquanto barata, ele só tem uma preocupação: ir para o trabalho. Ele precisa trabalhar. E trabalhar por quê? Porque os pais contraíram uma dívida enorme, o pai e a mãe. Pai e mãe que o odiavam, que o detestavam, aquele menino fraco, aquele menino sem vida, uma verdadeira barata. E ele, então, se sentiu na obrigação de trabalhar para pagar a dívida que não era dele. Morrer de uma dor que não era dele, que não era sua. E nesse afã de ele trabalhar, mesmo quando foi recluso pela irmã, Greta, num quarto, na primeira vez que ela abriu a porta inadvertidamente, ele fugiu. Para onde? Para o trabalho, para não se atrasar. Porque tinha que pagar a dívida dos pais, dívida que não era dele. Então, essa negação do desejo, essa maneira de não querer expressar o próprio desejo, essa infidelidade àquilo ao qual nós não podemos ser infiéis, que é o nosso desejo, porque disso nós não nos perdoamos, ele se torna aquela barata detestada por todos, em cujas costas o pai joga uma maçã, em cujo dorso ele apoia sua bengala, quem sabe para esmagá-lo, mas não consegue esmagá-lo, ele se esquiva e desaparece como barata. No polo oposto, nós vamos dizer que ele poderia ter sido borboleta, se nesse casulo da outeragem na lagarta, ele abrisse as asas para a liberdade. Ao renunciar ao desejo, ele perde a liberdade. Ao renunciar ao desejo, ele não tem escolha. Mas ele poderia ter escolha e viver a sua liberdade. Essa foi a escolha de Gregor Samsa. Ovídio escreveu 2 volumes, cujo título é Metamorfose,
que Ovídio escreve nesses dois livros? No primeiro tomo, a história da humanidade, como é que ela aparece, como é que ela adentra o universo. Ele descreve o caos, a formação da Terra, muito na linha do Gênesis, mostrando que havia um código comum, de onde a Bíblia tira lá as suas observações sobre o universo. Ele fala de dilúvio na Metamorfose. Ele fala da dispersão da humanidade, que procura o seu rumo. E nessa metamorfose, o Ovídio vai mostrar que alguns personagens adquiriram tal pujança, tal beleza, que ficaram na história. Todos hão de celebrar eternamente Ulisses, hão de se lembrar de Édipo, hão de se lembrar de Narciso, e tantos quantos mais no segundo volume ele descreve como os grandes heróis da mitologia, todos passando por uma metamorfose. Qual é a de Ovídio ao falar de Narciso? É trazer uma novidade. Ele está escrevendo isso aqui nos anos 30 a.C., mais ou menos. Ele se baseia em Sófocles, na trilogia tebana, que é lá do século IV, V a.C. E ao falar de Narciso, diz ele que esse menino, Paulo Sérgio certamente vai nos dar, né, um apanhado, um desenho mais bonito do que eu vou apresentar aqui, que eu quero brevemente apenas traçar a questão da metamorfose de Ovídio, perdão, de Narciso, em onde o Ovídio diz que esse menino era tão bonito, era tão belo, que era preciso perguntar ao Vate qual o destino de uma pessoa tão bonita assim. Nunca se viu beleza igual. Isso não pode estar certo, alguma coisa está errada. E o Vate fala, ó, o negócio é o seguinte, terá vida longa se não se conhecer. Então eu quero fazer esse pequeno registro, que nós conhecemos a versão terá vida longa se não se vir. Se ele não se vir no espelho. Mas esse verso está errado. Ele não cabe no verso. Ele não cabe no exâmetro, que é o verso com que Ovídio descreve o mito. E aqui está, em latim, o verbo correto, que é conhecer-se e não ver-se. E conhecer-se no sentido bíblico. Acho que deve ser do conhecimento de todos que a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, nasceu Abel. Então, conhecer é a copa, é o encontro dos corpos, gerando uma metamorfose num casulo onde pode nascer Abel, borboleta, mas pode nascer também a barata, que é Caim. Ao descrever o Narciso como esse menino que terá vida longa se ele não se conhecer, o que acontece? Narciso se toma como objeto do próprio desejo. Ao contrário do Gregor, ele aqui, ele vai se eleger como objeto do desejo. Então, ele quer se tocar. Ele quer copular consigo mesmo. Isso é extraordinário em Ovídio. Diz ele que isto era uma inusitada loucura. Uma loucura nunca vista. Alguém desejar-se como objeto do próprio desejo carnal, sexual do corpo. E tanto é verdade que Narciso, um belo dia, passeando no bosque, quando ele se vê no espelho das águas, ele fala, mas eu estou maluco. Como é que eu posso desejar a mim? Ali sou eu. E ele bate no peito e gera aqui uma marca vermelha que ele vê nas águas. Bom, então, aquele lá sou eu. E é isso que eu desejo? Isso é muito doido. E ele se joga na fonte. Então, o que acontece? Ele repete, de alguma forma, o destino do casulo, que tanto pode nos apresentar a chance da borboleta, mas pode também nos congelar e, quem sabe, nos tornar baratas. Diz lá o Ovídio uma frase muito bonitinha. Diz ele o seguinte: quando ele se viu na marca vermelha do peito, ele disse para si mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso fugir. Diz o Ovídio, ele não teve a coragem de fugir.
E acrescenta, caso tivesse tido a coragem de fugir, de sair daquele congelamento, daquele mergulho especular de ele desejar-se concretamente como objeto do seu desejo, ele teria sido salvo. Ele optou pela morte. No encontro, nós temos três alternativas. Nós podemos, no encontro, marcar de uma forma jubilosa, em que seremos borboletas juntos, voejando de flor em flor. Podemos também, na uteragem, ficarmos ali marcados com a nossa paralisação, onde vamos permanecer, quem sabe, todo o tempo lagarta. E temos a desdita de podermos sair do casulo como baratas. Então, se o Gregor renunciou ao desejo, tudo leva a crer que ele poderia não ter renunciado ao desejo. Acho que Freud, em toda a sua obra, se ele celebra o encontro, se a psicanálise é o lugar do encontro, da escuta do outro, é para que o casulo não seja o nosso lugar, que seja um lugar de onde se possa sair para se buscar a liberdade. E essa liberdade é celebrada no amor, naquele afeto que tem o poder transformador de nos tirar da paralisação, nos tirar de uma certa alienação em relação ao mundo e à vida, tendo no outro a nossa marca registrada, através do qual este outro eu posso então me perspectivar como uma pessoa. Então, nesse sentido, o que é o belo, né? O belo é o bom e é o verdadeiro. O belo, bom e verdadeiro são sinônimos. Tanto é que quando se define Deus, ele é definido como o bom, o belo e o verdadeiro, como uma coisa só, com três expressões que se tornam uma só. E o belo, ele se impõe. Não há jeito de você recusar o belo. Você pode não querer, pela sua liberdade, ir na direção do belo, mas ele atrai, ele puxa. E o outro é essa beleza que faz com que eu tenha existência, porque se eu fosse o único no mundo, eu não saberia sequer da minha existência. Mas o outro, ao estar diante de mim, ele me diz, olha, nós somos diferentes, é você e eu. Essa é a marca principal do encontro, onde eu posso ficar na uteragem, no casulo. Eu me colo no outro, torno-me o outro, fico congelado neste outro. Posso também desdenhá-lo, posso aviltá-lo e colocar-me como uma barata na frente do outro, ou transformá-lo numa barata. A expectativa é que sejamos borboletas. Se o belo, se o bom e o verdadeiro nos abduzem, isso nos colocam como pessoas encantadas, alumbradas, com aquilo que nós poderíamos chamar de uma contemplação, de um mistério, de uma epifania. Eu, então, a partir da estética, eu quero compartilhar isso. Se eu vejo o pôr do sol, e se me encanto com ele, o meu desejo é de contar, olha, vamos ao arpoador, vamos lá, vamos para a pedra, vamos ver o pôr do sol, vale a pena. E essa estética é que nos une de uma forma fecunda, produtiva, criativa com o outro. Na perspectiva da estética que celebra o encontro, nós vamos celebrar, então, o mores, os costumes, a ética. Somos dois, então temos que ter um acordo, uma regra. Regra no sentido de espaço, de regulagem, muito na linha de Hesíodo, quando escreve para o irmão dele, Perses, os trabalhos e os dias, ele diz para o irmão, olha aqui, nós moramos na mesma casa. Você tem seu quarto, eu tenho meu quarto. Há uma linha que nos divide aqui. E você intensamente seu quarto, me deixe viver intensamente o meu. Façamos intercambiações entre um quarto e outro. Mas não me invada, e eu prometo não invadir você. Então, esse mores é fundamental para a cultura. É o tal do não que nos põe na cultura, tirando-nos do bando e da horda, criando
o primeiro grupo civilizatório que começa a estabelecer as suas convenções. Ocorre que essas convenções tornam-se mais do que necessárias. Então, nesse sentido, o mal-estar da cultura, né, esse sentimento de sofrimento, de angústia que nos cerca, ele é fruto desse exagero, desse excesso de regra, de regulagem, em especial nas relações que estabelecemos com os outros, não permitindo que o outro seja indivíduo, que tenha a sua liberdade, tenha a sua autonomia, possa voar como borboleta de flor em flor. E com isso, então, o mal-estar se instala e nós padecemos de uma dor que o nosso divã nos aponta todos os dias como um grande sofrimento. E nós aqui do Círculo, e quantos mais fora em outras instituições, se oferecem como escuta para essa dor. Dor essa que todos os dias bate à nossa porta e para a qual temos que ter também uma espécie de blindagem para que não assumamos a dor do outro, ou seja, para que não morramos de dores que não são nossas. É difícil, mas na medida em que eu consiga, pela minha análise, né, pelas minhas reflexões, pelas interações com o outro, pelos estudos, pelos grupos, né, 21 anos, da Alba, então nós podemos sim criar uma maneira de escutar com o que nós vamos chamar, usando a palavra do Freud, de uma neutralidade. Termo muito relativo, né, de ser discutido, mas que nos ajuda a entender o outro a partir do entendimento que tenhamos da nossa própria dor. E quando eu falo aqui sobre marcas, impressões digitais no outro, isso aí é algo de grande responsabilidade nossa. Quando eu me aproximo de alguém, quando eu recebo um paciente, quando eu me torno amigo de uma pessoa, quando eu amo uma pessoa, isso me encharca de emoções e sentimentos das quais eu tenho que dar conta, numa linha de não afogar o outro. De, não ameaçar o outro com a separação, não roubar do outro a sua individualidade e não ameaçá-lo com a felicidade. Então, nós temos 3 pedras no meio do caminho. Os encontros, muitas vezes, padecem de um pânico de se tornarem depois desfeitos e desconstruídos pela separação. Então, nada pior do que imaginar no encontro a possibilidade de ele não continuar, de ele não mais acontecer. É uma vicissitude. Porém, é uma coisa que nos atrapalha muito ligar-me com medo da separação. Eu acabo indo embora porque assim eu decreto que eu que estou me separando. Ninguém está me pondo para fora. Mas eu posso também me aglutinar, ficar naquele casulo e ficar como lagarta o tempo inteiro no encontro, com medo da separação, com medo de sair do casulo, com medo de nascer. A criança tem a coragem de sair do nirvana, do útero materno, e ganhar o mundo. É um ato corajoso, mas é traumático, extremamente traumático, o trauma do nascimento. O bom seria ficar lá. E o nosso desejo é sempre de voltar a essa ulteragem. As relações com o outro podem ser um retorno a essa ulteragem. Voltar ao casulo. O outro obstáculo das relações, inclusive amistosas, psicanalíticas, clínicas, é a aflição que temos de ver no outro uma pessoa absolutamente autônoma, onde eu não devo me meter no sentido de tornar-me intrusivo, tornar-me um tanto ou quanto dono dele, eu, com o meu suposto saber, regrando os desejos dele, a consciência dele, as escolhas dele, onde o interessante do psicanalista, neste encontro, é escutar e devolver ao outro. Por que você me diz isso? O que você quer com isso? Para que ele se mantenha livre, para que ele se mantenha indivíduo, na sua singularidade, na sua mais radical singularidade.
é uma pedra difícil. Nos encontros, aí podemos voltar ao encontro, talvez, mais, mais forte na cultura, aquele que mais padecimento gera, que é o encontro amoroso. Respeitar a individualidade do outro. A ponto de o encontro perene, o encontro que é para durar eternamente, ou ser eterno enquanto durar, não importa. O poeta nos ajuda a entender essa questão. Ele deve ser aquele do qual eu posso sair a qualquer momento. Esse é o encontro perene. Eu fico porque eu posso sair a qualquer momento. Então, nesse sentido, óbvio que essa individualidade está preservada. É uma mágica. É difícil, é quase que utópico. Porém, vale a pena esperar e acreditar nisso. E, finalmente, para termos o prazer de ouvir o Paulo Sérgio, a felicidade. Que coisa difícil. A língua portuguesa está cheia de frases, né, que mostram como é algo assim tão fluo, tão etéreo, que é muito difícil você dizer que é feliz ou que busca a felicidade. Na medida em que não é algo que se concretize, sequer é algo do qual você possa falar, consiga falar, que é da ordem do mistério, é da ordem do relâmpago, né? Ou do vagalume, do Paulo Sérgio, que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Então, a felicidade, que muitas vezes queremos preservar, até com determinadas superstições, ó, tocar madeira. Tocar madeira? Garantir a felicidade? Os americanos não têm o número 13. Eles não têm o apartamento 13, não têm o número 13 na rua. Os aviões, até recentemente, não tinham a cadeira 13. Como felicidade incomoda? Incomoda em dois sentidos. A quem a busca e a quem de fora acha que eu a tenho. É algo muito complicado nas relações. Então, essas marcas, elas tanto podem criar a borboleta, como podem também gerar a barata. E aí, eu creio que é um esforço enorme nosso, de todo o tempo, enquanto vivermos, procurarmos essa alegria que seja legítima, seja genuína, respeitosa, extremamente generosa, em que o outro seja o outro, em que eu seja o que eu posso me considerar como eu mesmo. Numa interação através da qual, se o outro me funda, se ele é meu espelho onde eu posso me ver, graças a um terceiro, né, que desempate essa díade para que eu não fique colado no espelho como Narciso, que ficou colado no espelho das águas, aí eu posso, de fato, pensar numa vida um pouco mais larga, uma vida de girassóis, viu? Então, muito obrigado a vocês. Obrigada, João. Vamos dar continuidade. Paulo Sérgio, então, vai começar com o texto dele. Bom dia para todos. Em primeiro lugar, meu agradecimento à Alba, né, que, enfim, me convidou para novamente participar. Já fazia algum tempo que eu não estava presente aqui nas jornadas, né, mas é um prazer e uma honra poder participar aí com vocês, especialmente numa mesa com o João Batista, que apresentou assim de uma maneira maravilhosa toda essa questão, né, do encontro e das transformações, dando destaque ao Narciso, que, enfim, parece que está o Darling da manhã, né? Eu vou explorar a questão do Narciso, mas é interessante, eu e o João não combinamos nada, vejam bem, mas eu vou fazer, não é encontro de transformações, não é marcas de transformações de encontro, quer dizer, eu vou apresentar muitos elementos de transformação na questão do mito do Narciso. Bem, é,
Eu apresentei esse trabalho ontem na jornada da SPC. E lá tinha um limite de tempo, enfim, aquela coisa de ir cortando pedaços e tal, assim, eu fiz uma apresentação abreviada em 20 e poucos minutos. Hoje eu estou pretendendo apresentar a versão integral que vai sair, inclusive, publicado em novembro, eu acho que na revista, se não me engano. É longa e vai exigir uma paciência e uma certa concentração de vocês. Infelizmente, eu não tenho essa eloquência do João que fala assim tão bem, com tanta segurança, não é? Eu vou ler o trabalho, né? É, o trabalho chama-se Uma Rima para Narciso. Tem um título meio estranho, mas eu vou explicar logo no primeiro parágrafo. E eu divido em 3 partes. A primeira chama-se Nas Águas de Narciso. A segunda chama-se Imagens do Mito. E a terceira chama-se A Clínica da Rima, né? É, A primeira parte, que é a parte mais extensa, eu vou colocar muitas coisas assim, o narcisismo numa versão mais histórica, sociológica, enfim, que a mim pessoalmente encanta e eu acho muito importante para a gente assim, ampliar um pouco essa ideia da questão do narcisismo. Bem, é, o objetivo, né, desse meu trabalho é reavaliar, como eu já falei para vocês, o mito do Narciso e trabalhar algumas pequenas questões identitárias, narcísico-identitárias, especialmente na terceira parte, não é? Numa angulação via René Roussillon, que é um autor assim que eu gosto muito, enfim, acho muito interessante, com algumas consequências no manejo clínico, que isso é que eu acho que é o que importa, o que fazer com os nossos narcisos, não é? Com os narcisistas. Bem, eu gostaria de começar é, lendo uma epígrafe que eu encontrei para esse trabalho, é uma epígrafe do Roussillon, que eu acho absolutamente preciosa e que dá uma espécie assim de bússola, uma espécie de norte para aquilo que eu vou desenvolver nesse trabalho. A epígrafe é o seguinte: não podemos compreender o destino de Narciso sem pensar no que aconteceu com a sua mãe, sem pensar que, tirando dele todos os espelhos, ele estava impedido de se conhecer, como o João colocou, mais do que ver, de se conhecer. O que colocava o seu narcisismo num impasse. Quando temos Narciso no nosso divã, vamos tentar entender por que ele não se conhece. Vamos nos perguntar qual foi o espelho que ele não encontrou. Eu acho essa epígrafe assim de uma eloquência extraordinária e é mais ou menos pelas veredas que eu vou. Ele anuncia as veredas por onde eu vou tentar trilhar. Bom, em primeiro lugar, é uma palavra sobre o título, Uma Rima para Narciso. É uma alusão a um longo poema de um poeta francês, Paul Valéry, sobre o infeliz jovem descrito pelo mito. A obra, esse poema, que chama-se Narciso, está construída de modo clássico, né? Que a cada verso se segue um outro que lhe faz uma rima, à exceção do último verso. O último verso não tem um seguinte que produz uma rima. Com isso, o autor, com sensível originalidade, quis indicar o desamparo de Narciso, que ficou privado de um encontro com o outro que teria ajudado a se constituir. A ausência de rima sugere o vazio, o nada, o abismo das águas, a morte. Proponho, então, salvar Narciso do mergulho fatal, colocá-lo no divã
como está sugerido na epígrafe, encetando, como fizeram outros autores, uma tentativa de explorar os meandros de sua subjetividade e facetas pouco conhecidas da sua história. Que lhe seja oferecido, então, um novo lago, onde ele não veja apenas um reflexo de si, mas uma alteridade que lhe garanta uma reflexividade de modo a liberá-lo de sua solidão, propondo uma nova rima para a sua existência. Bom, aí vem uma longa parte histórica que eu espero que interesse a vocês. Eu vou explorar mais o mito a partir da segunda parte. Nas Águas de Narciso, chama-se. Gostaria, primeiramente, de esboçar um panorama a fim de melhor compreender a figura de Narciso, tanto no âmbito histórico-sociológico quanto no psicanalítico. A nova ordem mundial, que começou a se insinuar e depois a se impor no início do século XX, despertou estranha e intensa despertou intensa estranheza nos indivíduos e na sociedade e ganhou expressão em vários setores da literatura europeia. A obra de Kafka, né, citada aí por João, por exemplo, retratou com precisão este momento de transição, vivido como um absurdo e suas consequências sobre a subjetividade da época. O indivíduo que o escritor tcheco trouxe à cena se apresentava atemorizado diante de um poder anônimo, massacrado por uma burocracia insana, perplexo frente a uma industrialização acelerada e aos horrores da guerra. Essas características da nova subjetividade constituíram o que Robert Musil, um autor austríaco, né, chamaria no famoso romance O Homem Sem Qualidades. Ele descreve como um homem impotente, vazio de valores, que não compreendia a realidade com a qual se confrontava, nem com os novos paradigmas de comportamento e a reconfiguração contínua do social, com essas intensas mudanças, sempre apontando para a decadência da classe até então hegemônica, encarada como modelo ideal, nobreza, não? Não? Ou seja, em seu conjunto, o quadro era de uma brusca perda de referência, quer dizer, de uma perda de uma identidade social, digamos, né? E a precipitação de uma forte crise identitária. Como se sabe, numa espécie de defesa em massa, o indivíduo acima descrito mergulhou de uma maneira maníaca nos festivos anos loucos da década de 20, antes de precipitar-se na Grande Depressão que assolou o mundo em 29 e que culminou com a Segunda Grande Guerra. Tudo isso eu estou enfileirando elementos para chegar ao Narciso. Apesar dos conflitos, rebeliões e guerras, em especial lá longe na Ásia, como se não tivesse nada a ver com os ocidentais, um período de razoável estabilidade sucedeu o conflito mundial, período regido pelas regras da chamada Guerra Fria. Beneficiado por essa suposta estabilidade, o indivíduo que dela emergiu teve tempo e recursos para se voltar sobre si, quer dizer, tinha passado guerra, toda essa história, e cuidado com o esmero de sua existência. Contudo, isso se deu ao preço da indiferença, do autocentramento, do egoísmo, da distância e da frieza para com o social e para com o outro. O sociólogo, vocês conhecem, Christopher Lasch, no final dos anos 70, descreveu esse tipo de subjetividade emergente como expressão de um funcionamento narcísico, configurando uma verdadeira cultura, a cultura do narcisismo, a cultura do narcisismo. As características já mencionadas foram acrescentadas à paixão do ter, expressa por intenso consumismo, e alienação em relação a tudo que não fosse imediato e próximo.
Lasch afirmou que, além dessas condições históricas, a crise do capitalismo tardio teria engendrado a emergência dessa nova forma de subjetividade associada ao declínio do homem público e à dominância do individualismo. As chamadas tiranias da intimidade, a busca do aperfeiçoamento pessoal, em especial em relação ao corpo, academias, etc., né? E o triunfo do terapêutico, o boom de todas as análises, terapias, etc., teriam também sido decorrências diretas dessa configuração. Cuidar de mim, do meu corpo, da minha cabeça, da minha vida, do meu dinheiro, etc., né? Narciso esteve então mal falado até cerca de metade do século passado, ou, se queremos amenizar, pelo menos mal compreendido. Ele esteve mal falado no sentido que a abordagem do mito ressaltava costumeiramente aspectos descritos como os caracterológicos da personagem, não só como foi visto no âmbito da pesquisa sociológica, como também do da compreensão psicológica. Recuando ao século XVIII, é possível localizar no pensamento de Rousseau a valorização do amor próprio como algo diferenciado do amor de si, diferente do narcisismo. Daí advindo nuances para a concepção de narcisismo. Em oposição ao autocentramento, a marca do amor de si, o amor próprio, colocaria em destaque a relação do sujeito com aquilo que lhe era próprio e singular. Num certo sentido, abria-se caminho para aquilo que bem mais tarde seria considerado como narcisismo necessário, constitutivo, diferenciado daquele com feições patológicas. No século XIX, entretanto, com a nova importância dada à sexologia, o narcisismo passou a ser incluído como uma modalidade de degeneração psíquica, sendo mesmo descrito como anomalia sexual. Como se sabe, foi necessário aguardar o ano de 1914 para que o olhar de Freud pudesse, depois de algumas tentativas, se debruçar sobre a questão narcísica, lhe dando uma outra compreensão no desenvolvimento individual. No território da perspectiva sociológica, a visão severa e algo pessimista de Lasch foi modulada em 1980, a partir de um intenso debate sobre sua obra. A célebre conferência Cortland sobre o narcisismo em Nova York teve resultado tanto questionamentos quanto confirmações e rejeições às suas principais teses. Dessas discussões emergiu, de um modo geral, o Narciso moderno, encarado de outro modo como expressão de um mecanismo defensivo necessário para a sobrevivência. Ele constituiria uma resposta à perda, aspas, da subjetividade gerada pela racionalidade capitalista. Em última instância, uma forma de, aspas, uma busca subjetiva da subjetividade perdida. O que ganhou evidência, portanto, foram os movimentos que configuravam uma resposta ao desamparo a que aos indivíduos estavam expostos na sociedade contemporânea. Destaco dessa coleção um artigo cuja originalidade do título me chamou a atenção. Narcisismo depois da queda. O que havia no fundo do lago? É o título, né? O autor sugere que no fundo do lago, aonde Narciso se olhou, encontravam-se latas de cerveja enferrujadas, velhos sapatos destruídos, enlameados, etc. Enfim, os detritos da sociedade de consumo, os quais, metaforicamente, constituiriam o lodo que impediriam qualquer renovação da imagem do homem do século XX. Por razões diferentes, como será visto adiante, Céfeso, pai de Narciso na lenda, com a turbulência das suas águas, também impediu o filho de nele se mirar e assim criar uma identificação primitiva mais bem definida.
Ao longo desse artigo, eu vou tirar partido dessa observação, mas no âmbito psicanalítico. O que Narciso teria realmente visto ao se debruçar sobre o lago? Aqui é que é o pulo do gato do meu trabalho, que eu vou mostrar na segunda parte. O que Narciso viu de fato no lago? Algo semelhante se passou a partir dos anos 50. Eu estou na linha sociológica, né? Aí eu vou dar uma virada. A partir dos anos 50, com a produção do narcisismo no campo psicanalítico, houve uma mudança de tom bastante significativa. O trabalho de Kernberg sobre a personalidade narcísica, embora tenha ressaltado os aspectos psicopatológicos da questão, pôs em evidência bastante detalhadamente as características desse modo de funcionamento subjetivo. Mas foi com Kohut que a jovem personagem do mito, transportado para a cena clínica, pôde melhor ser interpretada. Sua transferência, sua fúria narcísica, né? Seus movimentos de aproximação simbiótica ganharam especial relevo na obra desse autor. Não poderia deixar de citar, dentre a copiosa produção dessa época, o número especial da Nouvelle Revue de Psychanalyse, inteiramente dedicado ao assunto. E também me encantei pelo título dado na edição em português a um desses trabalhos, de autoria de Joyce McDougall, Narciso em Busca de uma Nascente. Eu vou voltar a essa questão depois. Na análise do mito, volta essa questão para discutir, etc. A partir dessa época, constituiu-se em relação ao tema do narcisismo uma nova sensibilidade, que, de certo modo, também traduzia avanços na teoria e na técnica da época, beneficiada pela valorização do tato e do cuidado. Vamos à segunda parte, imagens do mito. Aí eu vou abordar a questão propriamente dita. Abordo agora o mito grego, dando destaque a alguns pontos que me parecem mais relevantes. Embora existam várias versões, tomo que referência a narrativa a mais conhecida, a das metamorfoses que o João apresentou. Narciso é o jovem das águas. Nela foi engendrado, nelas buscou algo, mas também nelas encontrou o seu fim. Liríope, uma ninfa das águas, a de voz suave e macia como um lírio. Ele é filho de Liríope, né? E de Céfiso, um rio turbulento e ruidoso. E Narciso foi concebido a partir desse encontro, mas esse encontro foi um estupro. Esse é o ponto. Não é? Céfiso estuprou esse rio turbulento, estuprou Liríope. Esse ponto é muito importante. As águas movimentadas de seu pai certamente não lhe permitiram, como eu já falei, a constituição de uma imagem nítida e tranquila em que pudesse se mirar. E a mãe, assustada, como João já mostrou também, o privou de todos os espelhos, inclusive o dela própria, ao ouvir de Tiresias que ele só sobreviveria se não visse ou não conhecesse a própria imagem. O adivinho vislumbrara, possivelmente no futuro, a cena da perdição de Narciso. Durante seu desenvolvimento, desfalcado de algo fundamental para a constituição da subjetividade, quer dizer, a falta de espelhos, etc., Narciso nutria-se do olhar dos outros como uma fonte de reconhecimento. Sua extrema beleza, sua aparência, seu exterior chamavam atenção, mas como costuma acontecer com as pessoas narcísicas, essa forma de confirmação nunca o saciava e nunca era integrada. Ele necessitava de outra confirmação, de outra mais e mais outra. Essa busca incessante de espelho das coisas narcisas. Estabelece-se, então, nesse caso, uma busca incessante de um outro esse, entretanto, percebido com as características de um espelho real, ou seja, como uma superfície plana, fria, mantida à distância, espaço de puro olhar onde não há toque. Esse é o outro ponto que eu quero sublinhar para vocês ficarem atentos.
Explico melhor a inclusão. Não, Roussillon enfatiza. O mito de Narciso expressa a dialética entre o olho e a mão. Explico melhor a inclusão do elemento mão. Narciso é visto, desperta paixões, mas delas foge. Quando a ninfa Eco, que havia se encantado por ele, se aproxima, ele retruca: não me toque, prefiro morrer a ser tocado por ti. É a morte, assinala Roussillon, que está implícita nesse tocar. Eu vou tirando, vou pegar o estupro, o toque, não é? E eu vou tirar partido disso. É sabido, aí um interlúdiozinho teórico, que, num certo nível, a proibição do tocar se dá de modo natural no processo do desenvolvimento. Anzier, no Eu Pele, sustenta que o tudo tocar do bebê é aos poucos inibidos pelos sucessivos nãos dos adultos e substituído, ao menos em parte, pelo olhar, que mantém a distância, não precisa pegar, ver, não é? E pela palavra, que apenas designa o objeto do interesse do desejo. O interdito edípico instalado mais adiante vai implicar em novas nuances para permissão, proibição do tocar. No caso de Narciso, entretanto, fica subentendido que esse tocar teria sido algo proibido desde sempre, jamais vivenciado, e que, ao se realizar, atravessaria a sua pele, a sua superfície e despertaria, na sua interioridade, sensações até então anestesiadas, que o faria, então, sentir. Estão pegando o deslizamento que eu estou fazendo, do toque, né, para o sentir. Esta é a questão central, o impedimento de sentir, esse enregelamento, né? Enfim, algo assim, do Narciso. Mas qual a razão desse desconhecimento e ou evitação dos sentimentos que seriam evitados pelo toque? Estão seguindo meu raciocínio? A cena do lago aponta para um desvendamento, pois na medida em que nele se debruça, uma descoberta, uma nova percepção acontece. Fica, contudo, a indagação. O que realmente, voltando àquela história dos detritos, cerveja, etc., teria visto Narciso, que teria derretido sua algidez, impelindo-o para outra dimensão, ativando as emoções regressivas associadas ao intenso desejo de tocar. Ou seja, Narciso vê algo que ele tem aquela angústia, aquela aflição e acaba no mergulho e tal. Na narrativa clássica do mito, Narciso se depara com a própria imagem, tal como João já colocou. Os primórdios de sua vida haviam-lhe ficado devendo essa vivência, e a confusão regressiva eu-outro se reedita, ou melhor, se cria pela primeira vez. Deslumbrado com a imagem que contempla, apaixona-se por ela. Trata-se dele ou de algum outro que tenta alcançar? A unanimidade nas interpretações do mito de que sua percepção inicial era de que se tratava de um outro. Mas ao tentar tocar nesse que parece um outro, a imagem se esvanece, as feições do rosto se desfazem. O objeto desejado revela-se intangível, indiferente. O mergulho que o conduz à morte é o ato desesperado, fruto de um sentir sem limite, o sentir aí que se instala, né, da busca por um encontro impossível com um objeto inalcançável. Bom, aí é que vem agora os pulos do gato, digamos. Uma interpretação mais radical da cena do lago, na verdade, uma ficção bastante criativa e original, é oferecida por um psicanalista paulista chamado Carvalho, quando propõe que aquilo que Narciso vê nas águas é Liríope aprisionada, cativa de Céfiso, deparando-se então com a brutalidade presente da sua concepção, o estupro. Ele não é filho do desejo, ele é filho da violência.
Esse autor complementa: Narciso vai se deter para sempre nessa cena primordial, que é o segredo sobre si mesmo e que devia evitar a todo custo. A consequência dessa revelação explicaria sua algidez, necessária para esfriar suas intensidades, as quais, na verdade, evocariam a violência original. Perceberam? Quer dizer, o sentir, se vem à tona, evocaria toda essa história, não é? Cujo registro se preserva longínquamente clivado no interior da sua subjetividade. O não ser tocado, o não sentir, então, como que garantiriam a eficácia dessa clivagem? Eu vou tirar mais partido ainda dessa história adiante. Claro está que na história das personalidades, aí só uma ressalva, em que o narcisismo predomina, não se encontra necessariamente o registro de um estupro estrito sensu, mas talvez a presença de traumas, invasões no sentido winnicottiano do termo. O artigo do sociólogo que mencionei também pode vir em nosso auxílio, inspirando uma visada psicanalítica, fornecendo nuances à hipótese radical mencionada. O lodo, né, que ele havia falado, os detritos encontrados no fundo do lago poderiam simbolizar o sujo, o feio, o imperfeito, totalmente dissociado da beleza ideal imperturbável de Narciso. Não seria possível para ele integrar em sua bagagem psicológica o erro, as faltas, os defeitos, os registros de uma vivência regressiva mal elaborada que maculariam a sua perfeição. Perfeição essa preservada a todo custo. Aliás, essas características são muito comuns em pacientes narcísicos que, durante o processo de análise, exigem especial tato para conseguir assimilar aquilo que, na verdade, faz parte da sua carnadura humana. Qualquer coisa nesse tipo de paciente, vocês sabem isso, né? Até alguns pacientes, se eu falo um pouquinho mais do que 4 palavras, já estou ocupando um espaço que estou roubando aquilo que é dele. Fiz uma pequena ousadia aqui, uma pequena digressão. Retomando a perspectiva sociológica introduzida por Lasch, eu falei agora em estupro, etc. Não resisto a propor uma espécie de hipótese psicohistórica. Sugiro que as 2 grandes guerras mundiais no decorrer do século XX, com o Holocausto, etc., teriam sido registradas e vivenciadas como uma espécie de estupro na história da humanidade. E a esse estupro se sucedeu a frieza de um outro tipo de guerra, a fria, fácil de ser negada, de dela se ganhar distância, até mesmo se criar alguma indiferença, condições para aparecer o que se chama a cultura do narcisismo, o que teria propiciado a emergência de um outro tipo de valor e de ideal individualista. Bom, essa é uma digressão ousada minha. Retomando o mito e a cena do lago, existem outras versões para o desenlace final. Em uma delas, Narciso se mata com uma espada, uma outra versão. Em outra, ele vê nas águas a imagem de uma mulher que é, na verdade, a sua irmã. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar dessa. Outra que não focaliza o mergulho descreve a morte do jovem anorético se despedindo da vida aos poucos por não encontrar um outro que o alimente. Várias versões. Está com uma outra versão que eu encontrei, para fazer uma coerência com esses elementos que eu trouxe antes, é versão essa na qual Narciso se golpeia incessantemente na beira do lago. Segundo Hadot, um analista francês que aparece nesse artigo, num dos artigos da novela que eu vi de psicanálise, essa seria a expressão de uma exaltação sadomasoquista que provocaria a morte através da intensidade.
Essa colocação do Hadot, que eu achei bastante interessante, me levou a pensar numa perpetuação do sentir, quer dizer, entrar em contato com o sentir, não é, que eu mencionei antes, não é, mas através da dor e do castigo, não é? Nem que seja a partir de intenso sofrimento. Se retomamos a hipótese de Carvalho, a violência que Narciso inflige sobre si mesmo replicaria a violência que ele havia vislumbrado no lago, quer dizer, a cena do estupro. A mão brutal do pai sobre o corpo dolorido da mãe. Narciso, então, agora estaria aprisionado numa dramatização da cena primária que já então não produz o nascimento, mas que inflige sofrimento e conduz à morte. Experiências correlatas, esse é um ponto mais pedacinho de clínica, podem ser encontradas na clínica atual, especialmente entre jovens. Aproximo declarações e atos de diferentes pacientes. O eu não sinto, vocês devem encontrar isso na clínica, bem comum atualmente, né? Expressa um vazio mortivo. Pacientes que falam literalmente, não consigo sentir, eu não sinto. Né? Expressa um vazio mortífero de subjetividades carentes de ideais. Se der tempo, até no final eu falo um exemplo clínico que deu uma virada essa semana, eu acho que em honra até a minha apresentação. É, vazio, carente de ideais, circunscritas aqui ou agora, que se entregam a experiências radicais de risco, alguns tipos de esporte para os quais nem tem muitos preparos. Ao ficar com hoje eu beijei 18, uma festa, nas baladas e a brigas gratuitas nas boates e nas noitadas. Parecem com isso recobrir um espaço sem nome e sem forma, um nada interior que escapa totalmente a representações. Também nos cortes infligidos, em especial em mocinhas, em pacientes do sexo feminino, que se percebe a tentativa mais chocante de encontrar, se não uma resposta, o registro de uma dor e de um sofrimento indizíveis, não simbolizados, mas tornados concretos e, portanto, reais. São formas atípicas, às vezes desesperadas, de reencontrar um sentir perdido através da estimulação de fortes intensidades ou mesmo de movimentos masoquistas. O eu não sinto radical descrito no mito pode ser encontrado também no percurso do desenvolvimento sob forma de um núcleo narcísico mais específico ou radical, mais específico e parcial. Por exemplo, na bela indiferença da histeria, no distanciamento intelectual do obsessivo ou até mesmo nos evitamentos do fóbico, que apenas sentem necessidade de segurança e sentem medo. Tá claro? Estou pegando as neuroses comuns e tentando nelas encontrar um núcleo do eu não sinto. Bom, a terceira e última parte, que é mais curtinha, chama-se A Clínica da Rima. Com a José Saer, no romance que eu recomendo a todos, chamado O Enteado, ele nos diz: nunca se sabe quando se nasce. O parto é uma simples convenção. Muitos morrem por terem nascido. Outros apenas nascem. Outros mal nascem. Outros mal nascem, são abortados. A propósito de nascimento, a tradução para o português do artigo de MacDougall substituiu com sensibilidade o source, fonte, do título original francês por nascente, Narciso em busca de uma nascente. Embora essa ideia não seja desenvolvida no artigo, fica implícita a possibilidade do encontro no lago sugerir uma revisão de seu nascimento. Do nascimento Narciso, ou melhor, de cada Narciso com o que nos deparamos na clínica.
Com frequência, considerando que se diz que um tratamento analítico representa uma segunda chance, ou seja, de alguma forma, uma nova maneira de vir ao mundo ou de nele estar, gostaria de me centrar em alguma das condições facilitadoras dessa concepção e, vamos ousar, deste parto. Indico algumas estratégias para o manejo clínico das sessões de psicanálise no atendimento a pacientes com dominância narcísica. Mas antes, uma palavra sobre quem são esses pacientes, como se apresentam na clínica. O Rosenfeld, privilegiando o critério acessibilidade, propôs uma classificação desses pacientes, polarizando como os narcisos de pele fina e os narcisos de pele grossa. Falando sobre isso. Os de pele fina seriam aqueles mais sensíveis, qualquer coisa que se diz choram, se desesperam, enfim, né? Seriam aqueles mais sensíveis, aqueles que mais adiante se denominariam que teriam sofrimentos narcísicos, sensíveis até para admiti-los e, portanto, para se beneficiar das intervenções do analista. Percorrem suas existências algo mancos, sem o estofo suficientemente consistente para abandonar a instalação de um ego ideal mal estruturado e frágil em favor de um ideal do ego. Já os segundos, os de pele grossa, esses nos fazem penar, né? Constituir-se-iam, em geral, fixados em um traço da sua personalidade, a beleza, a inteligência, a graça, a força atlética, etc., como um apoio para eternizar o arremedo de um self grandioso, sustentador a qualquer preço das suas identidades, ou esfregam na nossa cara a beleza, a inteligência, a cultura, seja lá o que for. Nesse caso, se faz necessário a busca constante de espelhos de confirmações. Eu penso em uma paciente, hoje com 65 anos, que se sustentou a vida inteira com base em sua invulgar inteligência. Já apresentei ela alguns anos atrás aqui, com prejuízo do desenvolvimento de sua vida emocional. Arrogante, buscava se impor em todos os relacionamentos e ambientes, até que a proximidade do envelhecimento e a perda repentina da mãe arremeteram a uma profunda melancolia, a um luto sem fim, em que foram atualizadas todas as perdas do passado, então negadas e projetadas em um futuro sem saída, sem cor e sem esperança. Acho que, em honra à minha apresentação, nessa última semana ela andou me dando uns refrescos aí, né? Eu fiquei animado. Destaco a obra de Roussillon, falta um pouquinho só. Uma página. Destaco a obra de Roussillon como uma das que mais se concentraram na descrição do intenso sofrimento de Narciso. Ele observa que, aos poucos, felizmente, começaram a se deparar com a psicose, os analistas começaram a se deparar com a psicose, as depressões, a perversão, a problemática do limite, os borderlines, como possuindo uma característica em comum: a centralidade da problemática de uma patologia do narcisismo, da relação do sujeito consigo mesmo. Suas reflexões focalizam os sofrimentos identitário-narcísicos, aqueles que dificultam a função subjetivante do eu, que estão na origem de uma falta-ser, que todo processo de cura da psicanálise vai encontrar num momento ou outro do seu processo. Ele sustenta a hipótese de que manifestações dessa patologia derivam de uma organização defensiva, de um traumatismo primitivo clivado, que vem de encontro aos aspectos do mito reavaliados nesse artigo. Não vou me deter nas questões das gênesis desses problemas, etc. Levando em conta o exposto, ficam claras as dificuldades na abordagem e no manejo das sessões dos pacientes que apresentam essa patologia. Mencionei a possibilidade da clínica oferecer um novo lago para Narciso. Essa é a minha proposta. Sugiro, em primeiro lugar, o não uso das interpretações, ao menos no momento inicial e bem mais adiante. Essa senhora, por exemplo, e o rapazinho, que se der tempo eu falo um pouco dele nas perguntas,
eu levo com comentário, não falo mais do que 3 palavras, senão ofende o narcisismo da criatura. E, sei lá, depois de 1 ano e meio, 2 anos, parece que algo assim passa o paciente a olhar e acho que você existe, para tranquilidade minha, né? Nesse momento, com apoio na metáfora de Piccone, interpretar, Piccone é o sociólogo, seria conectar os detritos do fundo do lago, o lodo do reprimido, do traumático, daquilo registrado como feio e sujo, o que seria certamente vivenciado como insuportável. Então, nesses pacientes, você pode até pegar dicas que ele traz, alguma coisa que em outra situação para outro paciente seria algo interpretável que se poderia abordar e tal, mas boca que usa, é melhor não dizer nada. Os primeiros reflexos que deveriam ser percebidos nesse lago transferencial seriam de objeto capaz de realizar a função duplo de si. Como propõe Marion Minerva, que eu gosto muito, esse objeto é necessário para que a pessoa consiga empatizar consigo mesma e instalar a matriz simbólica para metabolizar a alteridade. Roussillon, ao descrever a primeira relação narcísica, que chama de paradoxal, a denomina homossexualidade primária em dobro. Por que paradoxal? Homossexualidade, óbvio, porque é igual, não é? Por que paradoxal? Pois o dobro, nos diz ele, se refere a um outro, um semelhante, um espelho de si, mas é um outro. Não há confusão entre si próprio e o duplo. Este deve ser suficientemente semelhante para ser um duplo do paciente. Eu tento lá com essas pessoas, mas suficientemente outro para não ser o próprio. A atitude empática, então, seria constituída por uma aproximação dessa posição, dessa matriz, tentando, na medida do possível e guardando-se as devidas proporções, reeditá-la, essa coisa regressiva. Último parágrafo. Ferenczi foi o primeiro analista a propor o uso da empatia, que eu saiba, como ferramenta clínica. Também Corrut consegue, no final dos anos 50, uma posição de destaque para a empatia. Anfühlen, no original, significaria a faculdade de sentir com o outro, ou, ao pé da letra, sentir dentro do outro. O matiz fornecido pelo prefixo ein sugere algo que ultrapassa a superfície, sendo necessário o contato com uma interioridade, um dentro. Como decorrência natural, entra em discussão, como decorrência disso, o estatuto da neutralidade no campo clínico. Sem que esse estatuto seja abandonado, torna necessário revisar. Eu digo a coisa da neutralidade, que a neutralidade sugere uma certa distância, enfim, não é? Então, acho que isso tem que ser muito cuidadosamente revisto, não é? Para que ele não ofereça um lago quase indiferente, opaco, sem sentido, o eco de uma palavra distante e vazia. Quer dizer, precisa uma arte, uma sabedoria para exercer a neutralidade, até dar direito ao humor, a uma conversa. Eu até respondo a perguntas. Você viu tal filme? Vi. Você tem filhos? Tem. Enfim, esse tipo de coisa eu não me furto a fazer. Último parágrafo. Quando esse movimento se desenvolve de modo satisfatório, estão criadas as condições desse outro encarnar na transferência o papel de um terceiro. Papel de um terceiro. No mito, nem Liríope, nem Céfiso puderam assumir essa função. Com o impedimento da mirada reflexiva, Narciso se tornou presa de uma busca compulsiva do olhar especular do outro que confirmasse, mais do que sua aparência, a sua própria existência. O terceiro seria aquele que propiciaria, aos poucos, a inclusão do temível clivado, do lodo.
transformando aquilo que seria apenas reflexo em uma reflexividade. Reflexividade é se sentir, se conhecer, né? Ou seja, a possibilidade de simbolização e ampliação da subjetividade. Seria a chance de desvegetalizar. Eu vou repetir, desvegetalizar Narciso. Ou seja, por que desvegetalizar? Não mais condenando-o a transformar-se em flor entorpecente, mas finalmente humanizando-o. É isso. O João Batista falou no início que ele ia trazer a entrada e o Paulo Sérgio o prato principal. Ah, Eu queria agradecer pelo banquete que a gente está tendo essa manhã. É um encontro muito vital, ao contrário, né, de Narciso nas Águas. Falas que conversam entre si, né? João Batista trouxe a interpretação, né, de que Narciso vê a si próprio, Paulo Sérgio de que ele vê um outro, mas seja como for, é um outro que é um duplo de si mesmo, né, que não funciona como alteridade. Eu acho que a questão que conversa aqui exatamente é a necessidade de trazer essa alteridade, né? E achei muito interessante a questão do manejo clínico também, né, hum, de poder oferecer um outro lago transferencial, que o isso. analista possa ser, paradoxalmente, um duplo e um outro, né? E, e transformar o reflexo em reflexividade, né? Essa parte acho que é muito importante. E vamos abrir, então, para as perguntas e comentários, Neísa. Começa com você? Quero parabenizar o João Batista e ao Paulo, e tanto a Denise como a Cláudia têm razão, eu só vou ratificar de que foi uma manhã maravilhosa, porque foram duas falas complementares, duas falas que se alimentaram. E é exatamente isso, João Batista, eu adorei a sua apresentação, como você, Paulo, é que produz a metamorfose, é que criam as metáforas, que criou dentro da gente tanta ideia, e pelo menos no meu caso, assim, a empolgação, eu anotei aqui páginas e páginas e páginas, né, pensando o sentido de um poema está num novo poema, de tudo que vocês trouxeram e que despertou em mim. E essa é a oposição do narcisismo, né, do mau narcisismo. É quando o encontro cria uma terceiridade, cria uma terceira, uma quarta coisa. Eu vou tentar ser bastante sintética, mas eu queria dividir só uma ideia que vai ter a ver com a interpretação, Paulo. É que a psicanálise é uma maneira, né, da gente criar um novo casulo, quando o casulo original não era um bom casulo. Era um casulo que ou matava o organismo ou transformava em barata. Então, essa possibilidade, uma segunda chance da gente ter o casulo. E por que o casulo? Quer dizer, assim como a borboleta, eu acho que nós humanos nascemos fisicamente cedo demais, a gente leva um tempo para nascer psiquicamente. E esse intervalo entre o nosso nascimento físico e o nosso nascimento psíquico, ele precisa de casulo, né? Precisa de um cuidado do ambiente que ofereça esse casulo suficientemente forte e resistente para proteger o organismo, mas suficientemente plástico, né, que permita o rompimento quando o organismo está suficientemente forte para sair dele. Quando ele pode, quando ele tem força suficiente para se expandir. Não, é a repetição da situação do parto. Assim como no parto físico, o feto está lá muito bem protegido, tem hora que aquilo ali fica apertado. Tem hora, o casulo também psíquico fica apertado e a gente precisa nascer. Tem muito mais coisa para falar, mas eu não vou falar, não. Eu queria só falar da beleza do casulo. E aí, fazendo só a livre associação, Paulo, quando você falou do Rosenfeld, que tem essa descrição maravilhosa, né, do narcisismo de pele fina e de pele grossa, eu associei direto com a qualidade do casulo, né? Porque maus casulos, eles podem ser ou suficientemente frágeis para permitir que o indivíduo sofra tudo e seja afetado por tudo e seja traumatizado, ou são
casulos tão invioláveis que não permitem o afeto, não permitem o sentir. Quer dizer, impossibilitam a experiência do nascimento. E aí o narcisismo vai, ou ele sente de menos, ou ele sente em excesso. Mas ele não consegue poder sentir mais. Um comentário, eu não sei se vocês sabem como é que é o processo da borboleta sair do casulo. Não. Ela está lá e ela precisa do momento certo de sair do casulo. E ela vai se debater dentro do casulo. E o conflito, a dificuldade da borboleta de encontro à parede do casulo vai ser aquilo que vai produzir um líquido que vai hidratar a asa da borboleta. Uma borboleta onde a gente corta o casulo antes dela estar pronta, ela atrofia e morre. Então, a borboleta, para virar borboleta e voar, ela precisa dessa, o Massoudjian chama de função de oposição. Ela precisa do conflito com a parede do casulo para ela poder expandir as asas delas e poder voar. Tem uma frase do Ovídio que diz assim: cuide muito bem da sua dor, porque ela vai ser útil a você um dia. Então, só terminando, quer dizer, é essa possibilidade. Aí vem o sonho do teu paciente, né? Quando ele está na contramão, que é a tentativa dele de sair para o mundo e dele se individualizar, e o medo que ele tem de ser destruído, porque não há encontro, há confronto, não há metamorfose, né? Há aniquilação. E aí ele encontra a Blitz salvadora, né? Não, pare. Que diz, olha, tem regras, não é que você não possa andar, não, mas vão ter normas e regras para andar e para a sua sobrevivência, e você poder conviver com os outros, você vai poder aprender, você vai precisar aprender a regular o seu narcisismo com o outro. Então, a Blitz é a lei salvadora, né? Aquilo que salva. O sonho dele, já estou acabando, o sonho dele com a chefe dele, na minha cabeça, é quando ele descobre novamente não a lei persecutória, mas uma lei que também é amorosa. Você achou isso? Não, a chefe? Sim, sim, na hora que aquela chefe malvada que persegue ele e ele consegue ter um encontro amoroso, pode ser pela sedução, não sei qual vai ser o destino, mas tem uma outra coisa. De qualquer forma, muito obrigada, parabéns. Então, bom dia a todos. Mas eu queria, bom, já falaram muito, agradecer muito, muito. Vocês acessaram o meu sentir o tempo todo, o tempo todo sentindo. E, João, eu quero dizer, repetindo o que a Alba falou, a Ângela está presente sempre, porque nós fizemos questão de continuar com o grupo dos primórdios, né? Que eu faço parte da coordenação, então ela está presente sempre com a gente, né? E eu sei que você tinha essa comunicação, né, com ela. E outra coisa, assim, bem rapidinho, do sentir, né, e da possibilidade de voar e de liberdade, me lembrei aqui de um grupo de adolescentes de comunidade em que um adolescente de 14 anos que entrava só, tinha o bolo, o café, para tomar o café e conversava, e só se ouvia eles, o grupo de adolescentes. E esse de 14 anos, ele tinha... a mãe morreu quando ele nasceu e não sabia quem era o pai. Então, era assim, criado ali na comunidade por diferentes famílias e na rua e tal. E isso, né, suscitava perguntas dos meninos todos muito. E até que um dia ele falou que ele assaltava no ponto de sinal. E quando ele assaltava, ele dizia: não me olha. Me lembrei do olhar e do toque, né? Não me olha, não me olha. E até que um dia se perguntou para ele: por que você fala sempre não me olha quando você vai assaltar? Ele assaltava com um caco de vidro. Passa, vou te cortar, passa tudo. E aí ele disse: porque se me olhar, eu perco a força. Olha. Né? Então, isso aí é um resumo, me parece, pouco, do que eu senti aqui.
Bom, muito obrigada. Não, só um pequeno comentário em relação à Neísa. Não, reconfortante a sua fala, até porque alimenta o expositor que sai daqui também com mais energia para enfrentar assim o jovenzinho com o seu eu não sinto. Só uma pequena a coisa da Blitz, eu acho perfeito, você comentou, mas o encontro com a chefa eu pensei um pouco diferente, assim. Eu pensei mais assim como uma denúncia do encontro assim íntimo, assim evocar uma coisa que foi ruim, não é? Que é um outro matiz assim da história e não é pouca coisa, me parece assim. É mais lodo, né? Assim, a se enfrentar, porque é tudo perfeito, maravilhoso, a família, etc., né? Mas, enfim, né? Eu acho que tem algo por aí. Mas, enfim, vamos lá, Lia. Bom, gente, para agradecer também, inclusive conversa com o meu caso clínico, que eu vou apresentar depois do almoço, que é exatamente um passeio no livro da Marion, porque a Marion traz vários autores, né? Então é muito útil a leitura do livro dela. Enfim, então adorei, já até peguei uma frase do João para encerrar o meu caso. Mas, bom, primeiro a chefa, tá? Eu achei, Neisa, para mim, tem bons casulos e maus casulos. O casulo como uma metáfora de um lugar, de um encontro íntimo. Para mim, era a mãe que o transformou em quem ele é. Sabe? Para mim foi um pouco isso, esse demônio que o transforma, ainda que ele passe um pano, pelo visto, né? Transformando a família toda em linda e não sei o quê. Então, é só assim, como bateu para mim. E outra coisa, eu lembrei, João, a partir do que você sempre diz, de que o belo traz o bom. Uma vez eu li na internet um poeta, que eu não sei o nome, que ele disse assim: quando a gente olha para o belo, a gente precisa compartilhar. Eu achei isso, para mim, bateu. É difícil você olhar uma lua cheia na praia e Não chamar alguém. querer que alguém veja por você. É difícil olhar para o belo sozinho. Eu fiquei pensando nisso, não sei bem, bateu em mim muito. É isso. Obrigada, gente. Não, é só um comentário que a história da borboleta do casulo me lembrou uma cliente que eu tive há muitos anos atrás, que era uma pessoa cheia de medo, totalmente submissa, né? Qualquer coisa que que ela dissesse, o outro dissesse que não é assim, era o outro que tinha razão. E ela acabou se casando com um homem frágil, 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 mas que era muito arrogante, né? Então, era o casal perfeito, né? Porque ele dizia as coisas mais absurdas e ela dizia, né? Então, eu estou errada, porque se ele disse isso, até que um dia eles estavam falando, a troco de quê? Não me lembro, sobre o desenvolvimento da borboleta. E a palavra que ela usou para casulo foi a crisálida, né? E ele falou uma besteira, como sempre dizia, e aí ela temou. Não, agora eu tenho certeza, entendeu? Que o processo da saída da crisálida. E aí, pela primeira vez, né, ela mesmo começou a sair do casulo, e foi, por coincidência, né, com a história da borboleta, né, com o desenvolvimento da borboleta. Quando você falou, eu lembrei da minha borboleta. Vou tentar ser muito breve, queria só agradecer muito. E é uma delícia quando duas reflexões dialogam tão bem, né? Você traz esse último sonho do seu paciente e trouxe toda a questão do ser lago, né? Do analista ser o lago para que Narciso possa nascer novamente. E essa metáfora do casulo e da possibilidade do Narciso se conhecer biblicamente sem se destruir. Então, o sonho do seu paciente me trouxe muito a perspectiva dele se conhecer, ou seja, dele conhecer esse demônio dele, sem, por isso, ter que se destruir por completo.
E me parece que ele só pode sonhar isso e só pode compartilhar esse sonho, porque podia ter sonhado e não ter conseguido sequer lembrar, mas ele conseguiu sustentar esse sonho, lembrar e dividir com você, porque você está podendo ser esse lago para ele, esse lago de inauguração. Lago e Blitz. Como falou João Batista, que lembra as regras, não é? E impõe uma ética, né? Como é que deve ser. Mas, de toda forma, vocês trazem a possibilidade do analista enquanto metáfora para ser a metamorfose do paciente. Isso é lindo. Muito obrigada. A blitz pode ser a margem do lago, né? Hein? A blitz pode ser a margem do lago. Pode ser. Oi, bom dia. Eu também queria parabenizar muito, eu gostei muito da mesa, né? Assim, muita beleza nos dois trabalhos. E queria só trazer assim um pouco do que reverberou também em mim, na minha clínica. Acho que não é à toa que o Paulo Sérgio traz o caso de um jovem, a gente também está falando da jornada não, do encontro do encontro de psicanálise com crianças e adolescentes, né? Então, assim, eu fico pensando, queria saber se vocês também assim, têm essa experiência na clínica de vocês, né? Da gente estar tendo que disputar, né, com casulos muito ruins, né, para esses jovens. Assim, eu tenho muitos casos de jovens que estão no casulo na internet, né, com as redes, com as compulsões aí nas redes direto, e a bebida e as drogas, né, que eu acho que são casulos ruins, mas que estão assim aprisionando, capturando, né, demais, e como fica difícil, né, poder sair disso até para poder estar com a gente, né, tá, né, investindo aí num percurso de uma análise, né? Só isso. Bom, eu queria agradecer, em nome da comissão, por essa bela manhã. E eu queria falar uma coisinha bem rapidinha sobre o compartilhar, estar junto quando alguém quer que vejamos também um belo junto com aquele que quer nos apresentar. É uma história bem antiga. Um amigo meu, há muitos anos em Paris, estava namorando uma menina, recente. Aí levou-la para a Grécia. Quando ele voltou, ele disse assim, eu acabei com ela no avião de volta. Eu disse, ué, mas por que você estava apaixonado? Porque ela não me deixou descobrir nenhuma pedrinha, nada. Nós fomos à Acrópole, nós fomos a todos os lugares, nada eu podia falar, tudo ela me mostrava. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu fiquei sufocado, eu não podia olhar, eu não tinha um tempo para assimilar aquilo. Olha, eu nunca esqueci, porque eu levo para a minha clínica o que eu observo com a vida, o que eu converso com as pessoas. Eu acho, para mim, a clínica é isso. Eu não estou observando a pessoa, analisando. Deus me livre, entende? Porque eu também nem quero que façam isso comigo. Mas eu acho que essa observação com a vida, eu nunca esqueci isso. Eu disse, olha, que experiência que ele teve. Ele disse, eu não posso suportar, eu não suportei, porque eu queria mostrar para ela alguma coisa. Eu queria ter um tempo de olhar aquela pedrinha que era o meu tempo. Então, eu acho que a gente fala na clínica, falamos disso também, e muito, não é? É isso que... Bom, era só isso. Quero agradecer muito, João, a você, muito, Paulo Sérgio, a você, Cláudia, muito, muito obrigada a todos por estarem aqui conosco e aos nossos companheiros online. Muito agradecida em nome da comissão. Vocês querem fazer mais algum comentário? Agradeço em primeiro lugar, né? Muito agradável, manhã realmente ensolarada pela alma, pelo girassol. Enfim, o sol a gente fabrica, né? Se ele não aparece, nós podemos trazê-lo através da nossa fala, da nossa voz, dos nossos pensamentos, das nossas metamorfoses. O que eu acho interessante nesse tipo de conversa é uma autocrítica nossa como analistas, sabe? Psicanalistas. A clínica vai ficando pesada, o sofrimento aumenta, a evasão também parece que campeia para todos os lados. A grande questão é o seguinte, na contemporaneidade, o problema é de quem? Não
Vamos dar nomes, não vamos dizer de quem. Agora, façamos a nossa autocrítica. Estamos sendo bons analistas, bons casulos, estamos permitindo bater das asas para que o paciente saia. Eu creio que isso é muito interessante, sabe? Uma fala nossa, um compartilhamento nosso até da nossa atividade clínica, de como podemos dar conta dessa dor, né? Se Freud deu conta lá em 1890, etc., e avançou pelos anos, enfim, todo o século XX, estamos agora no XXI, o que nós podemos fazer para dar conta? Que a coisa vai ficando complexa e vai ficando cada vez mais difícil, né? O Paulo Sérgio trouxe a Blitz e aí trouxe essa coisa que, de repente, nós somos mais Blitz do que possibilidade de batimento de asas para que a borboleta voe e possa pousar de flor em flor. Isso eu acho muito importante. Muito cuidado para que a gente não se coloque em um lugar já garantido de casulo tecido, quando, na verdade, esse casulo pode ser de má qualidade, né? Ou a lagarta fica congelada, ou vira barata, ou vira borboleta. E nós, o que vamos fazer? Eu acho que essa abertura, essa autocrítica, essa possibilidade da tal neutralidade ser repensada, né? O Paulo Sérgio responde, perguntou se ele viu o filme. Eu vi sim. Ok. Qual é a boa neutralidade? O que o espírito de respeitar o outro na sua individualidade e tentar entender por que transou lá com a chefa, coisa deve ir de A a Z, né? Então, de antemão, eu não sei por quê. Se deixá-lo falar, quem sabe ele acerta na mosca. Então, gente, ó, muito obrigado. Valeu a pena. Agradecer. Gente, antes do intervalo, a gente vai chamar a Larissa Leão de Castro, que vai falar sobre o livro que ela está lançando hoje no Círculo. O lançamento, e ela vai estar lá para dar os autógrafos, vai acontecer na hora do almoço, tá? Agora ela só vai fazer uma apresentação e depois a gente emenda na primeira mesa de apresentação de trabalhos. Obrigada, Cláudia, obrigada. Alba, em primeiro lugar, para mim está sendo simbólico lançar o livro aqui, né, com um grupo que eu acho que a nossa formação ela permite esse bom casulo, né, para que sejamos bons analistas, e mais do que um compartilhar de leituras plurais dentro da psicanálise, esse espírito de abertura, esse afeto, essa solidariedade e esse incentivo são imprescindíveis para mim. Então, muito obrigada. Eu queria falar rapidamente do livro Hélio Pellegrino por uma psicanálise política. Nesse centenário, né, Hélio Pellegrino, já falei aqui algumas vezes da importância de uma das figuras que, de fato, foi um dos psicanalistas mais importantes do século XX para o Brasil, seja do ponto de vista da riqueza conceitual, seja do ponto de vista de uma reflexão sobre a ética da alteridade, do ponto de vista de ter sido uma referência para a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, né, que no Brasil é uma das mais exitosas para o mundo, de pensar a relação entre a psicanálise e a democracia. Então, este livro, assim, basicamente, ele, após esses 36 anos, né, de morte do Hélio Pellegrino, não havia nenhuma reflexão sobre escrita, uma tese, né, sobre a importância do Hélio Pellegrino não só para a história da psicanálise, para a história do Brasil, porque ele leva às últimas consequências pensar a relação de forma límpida e ímpar, a relação entre psicanálise e democracia, pelos próprios conceitos e fundamentos psicanalíticos. Eu tento resgatar como que ele faz esse traçado, né, ele tece os argumentos que demonstram essa relação entre psicanálise e democracia, a importância dele como fundador da Clínica Social de Psicanálise, né, que foi questionado pela própria sociedade, pedindo que mudasse o nome psicanálise. Ele foi muito cancelado. Clínica Social de Psicanálise, né, dentro do elitismo. Então, ele quebra, ele populariza, ele democratiza a psicanálise e demonstra que essa é a sua essência, e não o elitismo, né? Então, nestes 36 anos de silêncio,
eu e o João, no centenário, nos irmanamos por uma admiração com relação à contribuição que ele traz para a psicanálise. O João, como vocês viram, né, ele tem essa expressão do belo na forma de falar, na linguagem. Ele lança o livro na Fundação Casa Rui Barbosa e vai lançar aqui em Confidências, Hélio Pellegrino, que é a única escrita poética, à altura do Hélio Pellegrino, poeta, esteta, e a minha tentativa nesse livro é trazer o Hélio Pellegrino psicanalista, né, de alguma forma demonstrar que é uma vertente, uma contribuição importante, que não podemos esquecer, seja do ponto de vista da sua trajetória corajosa, que levou às últimas consequências. Se no Brasil vemos que hoje o regime, a psicanálise não se aliou a regimes autoritários, como vemos na Alemanha, devemos a Hélio Pellegrino. Então, assim, a responsabilização de um torturador, dizer que isso não era psicanálise, levar essa radicalidade da defesa da psicanálise e a relação com a democracia, as últimas consequências na trajetória pessoal, sendo preso na ditadura, sendo expulso de uma instituição psicanalítica, é um dos únicos momentos que, de fato, um torturador é responsabilizado pela tortura. Ainda hoje a gente enfrenta esse desafio da responsabilização. Então, Hélio Pellegrino é muito atual. Se a gente olha para a historiografia da psicanálise, para a história do país, foi um dos primeiros momentos que um torturador, de fato, foi responsabilizado, né, por uma luta, um engajamento muito pessoal. Então, nesse livro, eu mostro um primeiro momento, vou falar aqui muito rapidamente. Eu falo um pouco da trajetória do Hélio Pellegrino, fazendo um recorte da sua relação e encontro com a psicanálise, porque a própria biografia assim demandaria muitos livros escritos sobre a biografia do Hélio Pellegrino. Então, é só um recorte, é um resgate documental. O João Batista faz um resgate poético, lírico sobre a história de vida do Hélio Pellegrino. A minha tese é fruto de uma tese nesse livro, é um resgate documental, bibliográfico da produção de Hélio Pellegrino. Aqui na Fundação Casa Rui Barbosa, Museu de Literatura Brasileira, há mais de 130 textos de Hélio Pellegrino sobre o Complexo de Édipo, manuscritos datilografados, então faço um resgate, até então é um primeiro esforço desse resgate documental, e faço uma análise da leitura dele sobre conceitos fundamentais da psicanálise, como inconsciente, né? Então, no primeiro momento, a reflexão sobre o inconsciente, sobre a transferência, é uma leitura muito sensível, muito particular sobre o manejo da transferência. Ele quebra essa noção de neutralidade, porque ele vai dizer, tornar o inconsciente consciente é importante, mas mais que isso, se não houver um envolvimento afetivo do analista no compromisso de permitir que o outro vá se libertando dos objetos ruins internalizados, é impossível fazer com que essa análise progrida. Então, ele traz o elemento do afeto para a escuta analítica de uma forma singular, né? Num segundo momento, eu trago um panorama sobre a produção de Hélio Pellegrino, que também dariam várias teses, a relação entre democracia e política, né? Eu não me aprofundo, mas eu mostro um panorama dessa vasta obra, né? Relação entre psicanálise e democracia, relação entre a formação do psicanalista, enfim, tantos conceitos que ele abarca. Um segundo momento, após falar sobre o inconsciente, a leitura de Hélio Pellegrino sobre a teoria da libido, a teoria das relações objetais, que é uma leitura também muito particular. Num outro momento, eu vou... Então, a teoria das relações objetais, a teoria da libido. Num último momento, eu abordo a leitura de Hélio Pellegrino sobre o complexo de Édipo, pacto edípico e pacto social. São conceitos novos que ele pensa a subjetividade em território nacional, né, assim, seja pelos sintomas da criminalidade, problemas sociais, de luta de classe, etc. Ele pensa não só a formação de uma subjetividade no Brasil, mas pensa a formação da cultura, os impasses para o processo civilizador, né, o que entendemos como uma tradição sobre a perversão como uma expressão de um sintoma social, né? Isso vem de Hélio Pellegrino no Brasil. Hoje a gente lê Caligares, no Grupo e o Mal, que também vai defender essa tese, e Hélio Pellegrino analisava diversos problemas como a esquizofrenia paranoide contra o trabalhador e o pobre, enfim,
tudo isso que permeia a nossa cultura. Então, como um autor fundamental, seja para pensar conceitos e fundamentos da psicanálise, para a democracia, esse é um primeiro esforço, então, de divulgar de uma forma ampla essa vasta obra do autor, né, que daria aí muitas teses, né? Isso foi um consenso quando eu finalizei esse trabalho. Então, fica o convite para vocês conhecerem essa vasta obra, né, de um psicanalista libertário, que é uma referência fundamental para todos nós. Obrigada.